Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para que possamos falar um pouquinho sobre o nosso quarto momento do Programa de Aprendizagem Industrial em Assistente Administrativo pelo Senai. Como vocês sabem, esse é o nosso último encontro, é o quarto momento. Ele não vai fugir muito da mesma sequência dos demais, tá? Esse é o último momento, então é um momento que a gente gostaria que não ficasse nenhuma pendência nesse momento. Importante que, além dos conceitos, ou seja, além de tudo aquilo que a gente precisa passar para os nossos aprendizes, que a gente consiga fazer algo bem gostoso, algo bem descontraído, por ser o último momento, para que a gente possa realmente fazer com que não só os nossos aprendizes, levem os conceitos, levem todo o aprendizado, mas sobretudo o nome do Senai e aquilo que realmente a gente propõe a fazer e propõe a deixar para eles, tá? Esse é o quarto momento, com as nossas 3 últimas unidades curriculares, que é o C9, de Fundamentos Contábeis Financeiros, ao C10, de Fundamentos de Administração de Recursos Humanos, e a C11, Fundamentos de Operações Logísticas, tá? É a mesma dinâmica, apresentação de conteúdo. A gente vai ver que algumas unidades curriculares, acho que somente uma, não vai ter apresentação de superação, ou seja, de atividades. Então, a gente vai apresentar um breve conceitos, os principais conceitos de cada unidade curricular, que a gente precisa, claro, falar de cada uma delas. E depois, a gente parte aí para a apresentação das superações, que esse aluno já deve ter feito essa atividade, tá? Portanto, quando chegar nessa atividade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, porque como esse é o último momento, apesar de que o aluno precisa estar com essa atividade pronta, mesmo se porventura, Cristiane, o meu aprendiz não entregou a atividade, a gente precisa fazer com que ele faça essa atividade, nem que a gente sente do ladinho dele e faça essa atividade junto com ele. Por quê? Porque é nosso último momento, as atividades à distância já vão ter finalizada. Agora, no próximo dia 5, a gente já finaliza todas as atividades à distância. Então, eu não vou ter mais contato com esse aprendiz. Então, o último contato do aprendiz vai ser com vocês, professores presenciais. Então, por isso que a gente não pode voltar, por exemplo, com atividade incompleta ou com atividade sem fazer. A gente precisa mesmo garantir essa nota para o aluno. Cristiane, mas ele não fez, eu vou dar 35 pontos, eu vou dar a nota completa, 100%? Não, claro que não. Mas você não vai deixar de pontuá-lo ou deixar de passar esse conteúdo, esse aprendizado para o aluno, tá? Então, essa é uma das nossas regras, não voltar sem pontuação, não voltar sem atribuir nenhuma pontuação para o aluno, se o aluno, porventura, não fez atividade ou não entregou essa atividade para você, professor presencial. Por quê? Eu não sei garantir para você que essa atividade vai estar pronta. Por quê? Porque o aluno não me entrega essa atividade que vai ser entregue para vocês, professores presenciais. Ele só me envia as atividades à distância. Então, se porventura ele não tiver feito, a gente senta com o aluno e garante essa nota para o aluno, garante essa pontuação, ok? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de evidenciar nesse quarto e último momento presencial, a pontuação de todas as unidades curriculares, tá? Então, para que a gente comece aí a dar início a um pouquinho dessas apresentações, vamos começar aí por Fundamentos Contábeis Financeiros. Tá? É nossa UCR9, tá? A gente vai passar aí os principais conceitos e noções mesmo dentro de contabilidade, tá? Falar um pouquinho sobre noções de contabilidade de administração financeira, conceitos de contabilidade, conceito de administração financeira, um pouquinho de demonstrações contábeis, falar um pouquinho sobre os procedimentos técnicos relativos aos bens patrimoniais, tá? Falar sobre bens, sobre patrimônio, sobre controle, sobre inventário. Falar um pouquinho sobre as características e finalidades do sistema contábil financeiro, tá? Apresentar para eles um pouquinho de documentos, falar um pouquinho sobre da tesouraria, né? O que ela faz,
contas a pagar e contas a receber. A gente vai passar um pouquinho para eles. Iniciando aí por noções de contabilidade de administração financeira, passar para eles um pouquinho do conceito de contabilidade, conceito de objeto de estudo, qual que realmente é objeto de estudo dentro de contabilidade, qual a finalidade de contabilidade. Dentro de usuários da contabilidade, quem são as pessoas, quais são os usuários internos e externos que fazem uso da contabilidade, falar um pouquinho sobre os princípios, né, da contabilidade, quais são esses princípios, para que ele serve, tá? Não precisamos entrar aí no detalhe de cada um desses princípios, mas falar para eles para que eles servem, né? O que realmente eles tendem a orientar e disciplinar dentro da contabilidade. Passar um pouquinho sobre demonstrações contábeis, né, as características dela, balanço patrimonial, a diferença entre balanço patrimonial ativo, passivo, um pouquinho sobre o patrimônio líquido, administração financeira, passar um pouquinho sobre esse conceito para eles, e aí a gente já entra aí na parte de procedimentos técnicos relativos aos bens patrimoniais, falando aí para eles qual a diferença entre bens materiais, bens imateriais, passando um pouquinho sobre cadastro de bens patrimoniais, identificação desses bens, depois um pouquinho sobre as rotinas de controle dos bens patrimoniais, os relatórios e os inventários que são feitos dentro dos bens patrimoniais, né? Como que é desenvolvido esses inventários, como é feito esses relatórios, essas contagens, para que eles realmente possam identificar e saber quando isso acontece dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E aí a gente já entra nas características e finalidades do sistema contábil financeiro, falando um pouquinho sobre quais são os tipos de documentos que podem ser usados dentro aí da parte contábil, né? Falando um pouquinho sobre cheque, nota promissória, nota fiscal, fatura, duplicata. A gente já entra aí na parte de borderô, DOC e TED, né? Diferença entre essas duas transações bancárias aí. Já entramos na parte de tesouraria, né, para que ele compreenda aí o que seria contas a receber, contas a pagar. E aí a gente já faz a explicação mesmo, o que seria essas contas a receber, o que seria essas contas a pagar. E aí a gente já finaliza mesmo a parte da UCR9, né? A gente sempre entra em dúvidas, faz com que o aluno sempre participa. Aquilo que eu sempre falei para vocês, o importante é que a gente faça com que não só passe o conteúdo, mas faça com que realmente o aluno se identifique com esse conteúdo, possa passar um pouquinho de tudo aquilo que ele vivenciou à distância, né? Que a gente tente fazer tente envolver esse aluno, tente perguntar um pouquinho, tente perguntar o que ele entendeu sobre determinado assunto. Não só a gente ficar falando, até porque esse é um momento presencial diferenciado dos demais. É o momento em que você está só você e o aluno, né? Não precisa ficar aquela coisa mecânica, passando aquele monte de conteúdo. Vocês podem trocar uma ideia sobre determinados assuntos, perguntar o que ele acha sobre a questão da contabilidade financeira, o que ele aprendeu, se ele tem dificuldades, né? Um bate-papo mesmo, simples, não precisa ser nada muito formal, né? É um momento de vocês, um momento de você tirar dúvida, um momento em que realmente ele vai ter esses conceitos em mente, né? A gente sabe que é muitos conceitos pesados dentro de contabilidade financeira, mas a gente sabe também que muitos desses conceitos já fazem parte da vida deles, né? Assim na faculdade, assim em momentos que eles já vão fazer parte da vida deles a partir de agora, né? Eles vão muito ouvir falar nesses conceitos. Então são conceitos fundamentais e que eles precisam sim compreender, precisam entender. Então aí a gente já passa os conceitos fundamentais dentro de contabilidade, de contábil financeiro, da UC de contábil financeiro. A gente abre para as dúvidas. E aí já é hora da gente avaliar o momento presencial, né? Por isso que eu digo a vocês que é importante a gente fazer com que o aluno participe, né? Porque nem sempre a gente tem aquela participação ativa do aluno, né? Então a gente sabe
que a avaliação do momento presencial a gente precisa fazer, mas para que a gente possa fazer, a gente também tem que dar abertura para que o aluno participe, para que o aluno se envolva, para que o aluno realmente consiga ter essa nota dos 20 pontos, né? Então, uma das determinações do momento presencial é 20 pontos para essa participação do aluno. Verificar se realmente ele aprendeu, verificar como ele aprendeu, verificar se ele participou, se ele teve pontualidade, se realmente a gente conseguiu ver se ele aprendeu mesmo, se ele conseguiu absorver aquele conteúdo, se ele teve maturidade, uma postura de responsabilidade diante desses conceitos, tá? Então, essa avaliação do momento presencial, ela vai ser feita em todas as unidades curriculares, né? Então, na UC9, na UC10 e na UC11, cada uma delas eu vou ter que avaliar esse momento presencial, ou seja, essa participação do aluno, esse envolvimento do aluno nesse momento presencial. Então, dentro da UCR9, a única coisa que a gente vai avaliar é o momento presencial, é a participação do aluno, tá? A gente não tem apresentação de SAP, a gente não tem apresentação de superações, a gente não tem apresentação de atividade. A única coisa que a gente vai fazer é apresentar o conteúdo e avaliar o aluno em relação à participação, tirar dúvidas e tudo mais, tá? Essa é a primeira unidade curricular. Depois a gente já passa para a segunda unidade curricular, que é a UC10, né? A segunda unidade curricular desse momento presencial, que é a UC10, Fundamentos de Administração de Recursos Humanos. Também a apresentação aí dos principais conteúdos. Dentro desses conteúdos, a gente vai falar um pouquinho sobre procedimentos e relações trabalhistas, o que seriam essas relações, o que seria legislação, jornada de trabalho, passar um pouquinho sobre o processo de gestão de pessoas, né? Acerca de recrutamento, treinamento, remuneração, a satisfação das pessoas dentro da própria empresa, falar um pouquinho sobre liderança, os conceitos e os estilos de liderança, as equipes, os resultados que as equipes podem trazer, o reflexo da motivação no clima organizacional, o que é essa motivação, o que é essa pirâmide de Maslow que tanto se fala, o que seria clima dentro da empresa organizacional. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre os procedimentos e relações trabalhistas, o que é isso, né? Quais são as políticas de relações trabalhistas que hoje existem, um pouquinho sobre a legislação trabalhista, né? Sobre a CLT, um pouquinho sobre essas normas. E aí a gente já começa a conceituar mesmo contrato de trabalho, carteira de trabalho, rescisão de contrato, né? Muito desses aprendizes é o primeiro emprego, então esses primeiros conceitos, essas primeiras relações eles estão recebendo agora, estão tendo agora. Depois a gente fala um pouquinho sobre a definição de empregado e empregador, né? Falar um pouquinho sobre a diferença entre essas duas figuras que fazem parte aí das relações trabalhistas. Falar um pouquinho sobre relação sindical e contribuição sindical, né? A diferença entre as duas. Depois a gente entra entre procedimentos trabalhistas, né? Processo de admissão, processo de jornada de trabalho, periculosidade e insalubridade, né? A gente pode pedir a eles para falar um pouquinho como foi o processo de admissão deles, como é a jornada de trabalho deles, para que eles possam fazer uma relação com aquilo que já existe no mercado, aquilo que não existe, aquilo que pode ser diferencial, né? Se existe alguma periculosidade e insalubridade dentro do próprio ambiente de trabalho dele, né? Então essas questões a gente sempre tentar fazer um paralelo com aquilo que hoje o aprendiz vive, né? Não somente jogar conteúdo sem que ele consiga visualizar isso dentro do próprio trabalho, dentro daquilo que ele vai assumir aí pela frente. Falar um pouquinho sobre a folha de pagamento, até a gente pode pedir eles para tentar explicar um pouquinho sobre a folha de pagamento que hoje eles têm, que hoje eles recebem, se eles sabem fazer a identificação
de cada um dos descontos que hoje tem dentro de uma folha de pagamento, falar um pouquinho sobre as férias, 13º, que seria, né, um pouquinho sobre esses procedimentos trabalhistas. E aí depois a gente já entra na parte de processo de gestão de pessoas, falar um pouquinho o que é o recrutamento, o que é a seleção, né, até eles mesmo, como aprendizes, passaram pelo processo de recrutamento, passaram pelo processo de seleção, né, verificar com eles se eles se recordam um pouco de como isso foi desenvolvido, tá? E aí a gente já passa aí um pouquinho para saber o que é treinamento, né, TD, aí um pouquinho do desenvolvimento, quais são as diferenças dos dois. Já passamos pelo processo de avaliação de desempenho, pesquisa de satisfação, né? Eles já fizeram uma atividade a respeito de avaliação de desempenho. Então, aí para que eles possam realmente conhecer a diferença dos dois e a importância de uma avaliação de desempenho para uma empresa, a importância da pesquisa de satisfação para a motivação do empregado, falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, dentro ainda de gestão de pessoas, a classificação de acidente, trajeto, terceiro, força maior, fora do local de trabalho, né? Sempre informar esse menor aprendiz o quanto é importante informar para a empresa quando tiver algum tipo de acidente de trajeto, alguma coisa de força maior, para que ele possa conseguir identificar, possa conseguir comunicar à empresa e isso possa ficar claro para ele, tá? E aí a gente já entra na parte de estilos de liderança, né? Falar um pouquinho sobre os conceitos de liderança, o que realmente é uma liderança, o que é uma liderança diferenciada, as ações realmente inerentes ao líder, as ações, as ferramentas de gestão que devem ser usadas, os comportamentos que devem ser adotados. Aí a gente já passa pela diferenciação dos estilos de liderança entre autocrático, democrático e liberal, para que ele consiga ver a diferença entre os três. Falar um pouquinho sobre equipe de trabalho e o comprometimento da equipe de trabalho, né? O quanto é vantajoso a equipe estar unida, a equipe realmente fazer parte de um único resultado, trabalhar em prol de um único resultado, quais seriam essas vantagens. Falar um pouquinho sobre o reflexo da motivação dentro do clima organizacional. Né, o que é motivação, falar um pouquinho para eles do que seria essa motivação, depois passar um pouquinho sobre a teoria de Maslow, né, qual seria aí essa hierarquia da satisfação dentro do trabalho, a satisfação fora do trabalho, o que significa cada uma aí das 5 vertentes dessa pirâmide, né, falar um pouquinho sobre essas motivações. E a motivação no trabalho, né? Será que ela é importante realmente dentro da empresa, realmente para que realmente possamos alcançar os resultados que tanto a empresa precisa? Bom, esse é um pouco dos conteúdos e dos conceitos dentro de administração de recursos humanos, tá? A gente pode abrir para as dúvidas, abrir para falar um pouquinho sobre a satisfação até mesmo do próprio aluno, do próprio aprendiz dentro dos Correios. Se foi importante, se foi satisfatório para ele tá dentro dos Correios, viver um pouco disso tudo, né? O que ele sentiu como motivação, o que foi importante para ele dentro da parte de recursos humanos e administração dentro dos Correios. Aí é mais uma conversa mesmo e uma tira dúvida a respeito desses itens super tranquilos aí de ser trabalhados. Porém, dentro dessa unidade curricular, a gente tem uma superação, tá? Toda superação que for entregue para você, ela vale 35 pontos, tá? Essa é a nossa primeira superação. O que essa superação pede? Dentro das atividades à distância, o aluno desenvolveu um questionário de clima organizacional na superação que ele me entregou. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu um questionário, tá, de clima organizacional com diversas perguntas e entregou para um funcionário dos Correios responder. A partir do momento que ele fez essa entrega do questionário,
Na nossa superação que ele deve entregar para você, ele deve entregar um plano de ação em cima desse questionário. Então, tudo aquilo que tiver como algo a ser melhorado, como algo que está como negativo e que o funcionário está insatisfeito, ele precisa fazer uma ação de melhoria. Ele precisa fazer um plano de ação para melhorar esse clima organizacional de dentro da empresa. Ou seja, tudo aquilo que porventura está como negativo, está como não aceitável, o que ele teria que apontar como ação. Então, ele tem uma planilhazinha para preencher, qual é o problema ou atividade que foi apontada pelo funcionário, qual a ação que você, como aprendiz, você acredita que pode melhorar esse problema, essa atividade, né? Onde será realizado essa ação, quem vai realizar, quando vai ser realizada, como será realizada e quanto vai gastar para efetivação dessa ação. Esse é um modelo que eu pedi a eles para que seguissem, porém não é obrigatório esse modelo de plano de ação. O importante é que ele te entregue um plano de ação baseado nos problemas que ele encontrou acerca do questionário que já foi respondido por uma pessoa de dentro da empresa, tá? Então, é importante que você, como professor, peça o questionário respondido, dê uma olhadinha no questionário, realmente faça aquela análise, de repente teve algum problema que o funcionário apontou e que de repente o aluno não colocou como problema, ou não preencheu na planilha, tá? Então, esse é um momento de troca mesmo, para que vocês possam avaliar tanto as questões apontadas no questionário por esse funcionário, como as ações que de repente ele colocou para melhoria. Então, ele vai te apresentar o plano de ação e aí vocês podem trocar uma ideia sobre clima organizacional, o que é importante, por que é importante a gente aplicar um questionário de clima organizacional, por que é importante a gente conhecer quais são as dificuldades desse funcionário, o que esse funcionário, porventura, esteja passando, esteja sentindo em relação a alguns itens de dentro da empresa que precisa ser melhorado. Então, esse é o momento mesmo de vocês conversarem a respeito dessa superação e aí você avaliar o aluno em 35 pontos, tá? A avaliação é sua, avaliar mesmo se o aluno conseguiu absorver todo o conteúdo acerca de clima organizacional. Eu não posso delimitar a quantidade de ações do aluno, porque eu não sei como foi feita esse questionário. De repente, o funcionário colocou tudo como positivo, não colocou nada negativo, não abordou nenhum tipo de algo fora do normal. Então, realmente, não tem plano de ação para algo que está tudo certo, né? Então, é analisar mesmo esse questionário que foi respondido, verificar se realmente ele conseguiu absorver a função do plano de ação, né, a função que realmente ele tem, e aí avaliar um pouquinho desse plano de ação e a apresentação desse aluno em relação a essa atividade, né? Então, ele vai entregar para você o questionário que foi desenvolvido anteriormente, vai entregar para você o plano de ação, vai passar para você um pouquinho sobre as soluções de melhoria desse clima organizacional, né? Obedecer o tempo de 15 minutos para a apresentação desse plano de ação. Então, ele tem 15 minutos, sempre ele tem 15 minutos para apresentação da superação para você, tá? Você delimita o tempo. Ah, Cristiane, eu tenho um tempo maior, eu posso pedir ele uns 20 minutos? Pode, o tempo é seu. Você tem 4 horas para ministração de 3 unidades curriculares. Dentre essas 3 unidades curriculares, 2 unidades apresentação de superação, tá? Então, o tempo é seu. O momento presencial, ele é seu, então você que vai delimitando esses tempos e de acordo, claro, com o que o aluno vai apresentando para você, de acordo com a evolução desse momento presencial, tá? Então, essa é a nossa superação C da UCR 10, que vale 35 pontos. E, claro, além
da avaliação da superação, a gente tem a avaliação do momento presencial, né? Assim como eu comentei lá no início, todas as unidades curriculares têm avaliação do momento presencial, que vale 20 pontos. Aquela avaliaçãozinha, se realmente o aprendiz desenvolveu os resultados esperados, se ele realmente participou, se ele realmente estava ativo, pontualidade e tudo mais, tá? Então, essa é o CR10, nossa segunda unidade curricular do dia. Então, a gente passa agora para a última unidade curricular de fundamentos de operações logísticas. Dentro dessa unidade curricular, também vamos falar também dos principais conceitos abordados dentro de logística, né? Falar um pouquinho sobre fundamentos de logística, conceitos de logística, administração, custos, estratégias, tá? Só para salientar, a maior parte desses alunos é o primeiro contatozinho com logística. Então, o primeiro momento que ele tá conceituando logística. Então, é importante que a gente fale de uma forma mais simples, que a gente, porventura, possa citar exemplos do dia a dia, né, da importância da logística hoje para o nosso país. Acho que é importante, de repente, a gente destacar hoje a questão da distribuição física, da importância da logística hoje, dos últimos acontecimentos, né, dos motoristas aí, da greve dos motoristas, do quanto isso impactou no nosso país, impacta no nosso dia a dia, né, da importância da logística, dos processos logísticos de distribuição física e administração de materiais, tá? Falar um pouquinho sobre estoque, logística de suprimentos, transporte, reversa, falar um pouquinho sobre os modais, sobre logística de armazenagem, administração, depósito e just in time, tá? Aí a gente já entra falando mesmo sobre o conceito da logística, a importância de logística dentro do processo hoje, né? Por que realmente estudar logística? Quais são os conceitos hoje, a importância de logística, a missão da logística hoje no país, né? De disponibilizar o produto, de entregar no lugar certo, no tempo certo, com o mínimo custo e todas aquelas características importantes aí da missão da logística. Quais são os compostos mesmo da atividade logística, tanto as atividades principais quanto as atividades secundárias, quais são essas atividades, falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Transporte, o que seria a manutenção de estoques, o processamento de pedidos, armazenagem, manuseio de materiais, obtenção, embalagem de proteção, programação de produtos, e aí depois a gente já parte para a questão mesmo da distribuição física e administração de materiais, falando da importância da administração física, o que é aí a importância de levar os produtos até o consumidor final, a movimentação desses produtos dentro da cadeia. Falar um pouquinho sobre as estratégias de divulgação, né? Dentre as entregas diretas até a entrega feita aí dentro de um depósito, né? Passar um pouquinho sobre níveis estratégicos de administração da distribuição física, desde a parte aí do operacional até o estratégico, né? Quais são as visões de cada um desses níveis, né? Por que e onde usar, como usar, administração de materiais, falar um pouquinho aí sobre a movimentação de materiais, o sistema de codificação e classificação de materiais, quais são esses tipos de classificação que podemos empregar um determinado material, qual o tipo de codificação hoje que existe para um material, né, para um produto dentro de um estoque, dentro da parte de distribuição, o que seria essa movimentação de materiais, o que seria o objetivo mesmo do sistema Kanban dentro do processo logístico, os componentes do Kanban, né? E aí a gente já entra para a parte mesmo de logística de suprimentos, transporte e reversa. Falar um pouquinho sobre a logística de suprimentos, a importância dessa primeira etapa aí para a cadeia de todo o processo. Falar um pouquinho sobre a classificação da cadeia de suprimentos, tanto interna quanto externa. Falar um pouquinho sobre a logística de transporte. Aí a gente já entra na parte mesmo dos tipos de modais que hoje existe, né? E aí já entra mais uma vez aquela discussão
que eu já citei no início, né, da realidade hoje do país, quanto à dependência de um único modal, né, falar um pouquinho sobre as importâncias e a existência de outros modais que hoje fazem parte no nosso dia a dia, da importância da logística reversa, que hoje faz parte do dia a dia, né, do nosso dia a dia, da importância da coleta, da importância da preocupação das empresas para esse item, para essa característica super importante hoje dentro do processo, tá? E aí a gente já parte mesmo para a logística de armazenagem, quais são os conceitos da administração de estoque, a importância de se administrar um estoque, a importância de ter esse controle do estoque para evitar perdas, extravios e grandes prejuízos hoje que a maior parte das indústrias, hoje das empresas possuem, né? Qual seria essa armazenagem, o que é armazenagem, quais os custos dessas armazenagens, quais são os layouts hoje, a importância do planejamento, o melhor aproveitamento do espaço, movimentação e aumento de produtividade, né? Falar um pouquinho sobre as funções da armazenagem, desde abrigo de produtos até agrupamento, consolidação e tudo mais, falar um pouquinho sobre a diferença entre eles, os tipos de depósito que hoje existe, né? Desde o espaço físico próprio até o aluguel e estoque em trânsito. Falar um pouquinho sobre os métodos de estocagens, tanto a diferença de FEFO quanto FIFO, tá? O que seria essa divergência aí. Just in time, que eles tanto ouvem falar, o que é isso, né? Que a gente tanto ouve falar, o que é a importância disso hoje dentro do sistema logístico. E esse é um pouco do conteúdo que a gente separou para que a gente está falando um pouquinho com os nossos alunos sobre logística, né? Acho que é um tema bem atual, que a gente pode aproveitar muita coisa que está na mídia, muita coisa que a gente pode discutir com os alunos e até mesmo tentar compreender aquilo que ele absorveu desse contexto, tá? E aí tirar as dúvidas, e aí a gente já parte mesmo para a superação, que também vale 35 pontos e que deve estar pronta somente para apresentação para o professor. Porém, aqueles parentezinhos que a gente já havia comentado, caso não esteja pronto, vamos sentar com o aluno, vamos fazer, vamos desenvolver. O que a gente não pode é voltar sem nota desse último momento presencial, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer nessa superação C? Essa superação C, a gente vai desenvolver uma tabela baseada nos cartões Kanban, né? O que seria isso? Na verdade, é um sistema muito usado para registro de ações, né? Registro de ações para controle de fluxo de materiais, né? Dentro do estoque, que indica necessidade de produção, reabastecimento. É o momento onde se registra ações, né? É uma gestão visual, onde a gente usa aí cartões, né? Para estar fazendo essas tabelas. Nesse primeiro momento, eles solicitaram para que os alunos pudessem utilizar esse desenvolvimento dessa planilha em uma cartolina, usando régua, lápis, post-it colorido. Esse seria, claro, o mundo perfeito e tudo aquilo que a gente gostaria de ter dentro dos Correios. Mas a gente sabe que nós somos limitados em relação a isso, né? Então, esses alunos, porventura, se eles quisessem ter esses materiais, eles deveriam adquirir do próprio bolso. Então, o que a gente pensou, né? Então, não dá para a gente exigir deles que eles façam essa planilha numa cartolina, utilizando o post-it colorido e tudo mais. Então, eu formulei uma tabela para que eles pudessem preencher e fazer a simulação do sistema Kanban. Qual foi a forma que eles utilizaram para que os alunos pudessem entender como funciona o sistema Kanban? Para que eles pudessem analisar conforme as atividades desenvolvidas por eles dentro dos Correios e as atividades desenvolvidas no dia a dia deles, né? Então, eles tinham que fazer uma planilha onde, dentre essas colunas, a gente teria a coluna a fazer, onde ele deveria apontar todas as atividades, todas as tarefas que ele tinha para fazer durante uma semana.
Depois, na segunda coluna, o hoje, com todas as atividades que ele deveria fazer na data de hoje, ou seja, na data que ele estaria fazendo aquele sistema, aquela tabela. O fazendo, onde ele deveria colocar todas as atividades que ele estava fazendo no momento, tá? E a quarta coluna, segundo a atividade, ele teria que só colocar uma espera, ou seja, tudo aquilo que não entrasse na coluna fazendo, a fazer e hoje. Porém, o que é o nosso objetivo aqui? É fazer com que o aluno compreenda o significado e o controle dessa tabela, né? Então, o que eu pedi para que esses alunos fizessem? Fizessem 2 planilhas. Em uma dessas planilhas, em um determinado dia, eles preenchessem somente as colunas a fazer, com as atividades que eles teriam para fazer até uma semana, envolvendo atividades dos Correios, atividade da vida pessoal, atividades da fase escola, tá? Eles iam colocar em toda essa coluna. Depois, na coluna hoje, todas as atividades que ele estava fazendo hoje e todas as atividades que ele teria para fazer hoje, no hoje, e todas as atividades que ele estaria fazendo hoje. E a coluna concluído, na planilha 1, ele deixaria sem preencher. Por quê? Qual o sentido dessa planilha? É que ela vai ficar afixada, né, como se fosse uma agenda, né, para que todos os dias ele pudesse ali colocar as atividades que ele tinha para fazer, as atividades do hoje e as atividades do fazendo. Só que para que ele compreenda essa simulação do sistema Kanban, ele precisa no dia seguinte analisar novamente essa planilha e verificar se houve alguma mudança. Aquilo que estava no a fazer foi para o hoje, foi para a coluna fazendo, já está concluído. Então, por isso que eu pedi a eles para que fizessem 2 planilhas. Se eles estivessem usando o post-it, era fácil, né? Ele só pegaria o post-it do que estava, por exemplo, no a fazer, e se tivesse sido concluído, ele passava para o concluído. Nesse caso, eu pedi as 2 planilhas, por quê? Porque tanto você quanto o professor, quanto o aluno, fica mais fácil de analisar. Aquilo que estava no a fazer, foi para o hoje, foi para o fazendo, está no concluído. Então, para que ele consiga perceber a real importância dessa simulação, a real importância desse controle. Então, se dessa forma a gente faz lá dentro do estoque, para saber aquilo que está faltando, para saber aquilo que foi feito, para repor a peça que está faltando, da mesma forma é a simulação Kanban que ele pode usar para a vida dele, que ele pode usar no dia a dia dele, né? Todos os dias. Ele pode usar esses cartões, ele pode usar essa orientação visual para que ele possa organizar até a vida pessoal dele, né? Da mesma forma que a gente utiliza isso hoje dentro do estoque, para que a gente possa analisar todas as entradas, todas as saídas, aquilo que foi concluído, aquilo que não foi, aquilo que precisa ser reposto, aquilo que não precisa, ele também possa usar no dia a dia dele, tá? Então, eu modifiquei um pouquinho a atividade para que ele realmente possa saber explicar para você, professor presencial, o que realmente é a função dessa ferramenta, o que ela pode ser importante, não só lá para o sistema logístico, de controle do fluxo, dos materiais, controle das atividades, controle do reabastecimento das tarefas, mas sobretudo para o dia a dia deles, né? Então, seria mundo perfeito se a gente tivesse esse controle em todas as empresas, né? Até mesmo dentro do próprio quarto deles, dentro da sala onde eles trabalham, dentro dos Correios, para que ele não deixe nada que porventura estava agendado no a fazer, sem fazer, e que ele possa todos os dias colocar aquelas atividades que forem entrando, que forem se movimentando. Então, a ideia é que ele te apresente 2 planilhas, que ele te explique o que é Kanban, que ele te explique essa simulação e que realmente ele compreenda a importância do sistema Kanban, não só
para a logística, mas sobretudo para a vida pessoal dele, para a vida profissional dele e para que, sobretudo, ele tenha controle das suas atividades diárias, tá? Então, o que ele vai te fazer é a simulação do sistema Kanban. Ah, Cristiane, mas o aluno não me entregou conforme você solicitou, com a parte concluída. Pode acontecer? Pode, porque existem alunos que só estão acompanhando no offline, porventura ele esteja sem internet, então ele obedeceu certinho o que a atividade pede. Vou considerar, Cristiane, se tiver lá no lugar de concluído, espera, vou. Se ele não me apresentar 2 tabelas, vou considerar. O importante é que realmente ele consiga te explicar o que é o gerenciamento e controle e simulação do sistema Kanban, a importância do gerenciamento de estoques através do Kanban, e ele consiga compreender a importância dessa ferramenta para o dia a dia dele, tá? Então, isso aí mesmo é uma troca de experiências, uma troca de informações entre vocês e os alunos, para que realmente fique claro a parte de simulação do sistema Kanban, certo? E finalizado a apresentação do sistema Kanban, a gente parte aí para a avaliação do momento presencial, que vale 20 pontos também. Aquela avaliaçãozinha básica de participação, de envolvimento, de maturidade do aluno, de postura, verificar realmente se ele compreendeu, se ele entendeu, por que não entendeu e tudo mais. Bom, esse é o nosso 4º momento presencial, onde na UCR 9 a gente não tem superação, na UCR 10 e hoje a gente tem a apresentação das 2 superações. Como eu sempre digo, pessoal, esse é um material feito pelo Núcleo de Educação à Distância, não é um material fechado, travado. Professor, você tem que seguir isso. Esse é um material orientativo, é um material onde você pode modificar, um material onde você pode acrescentar, um material onde você pode realmente colocar a sua carinha de professor e desenvolver da forma que você queira, da forma que você acredita que seja melhor, tá? Esse daí realmente só é um material orientativo para te dizer assim: olha, professor, isso foi o que eu consegui trabalhar no momento presencial, isso foi, desculpa, à distância, isso foi o que realmente a gente conseguiu passar para os nossos alunos, isso foi o que ele possivelmente estudou, né? Então, é um pouco de que você tenha orientação de tudo aquilo que a gente viu à distância. Pode modificar, pode alterar, porém, o objetivo de cada unidade curricular é que a gente não pode fugir muito, porque isso faz parte do programa, né? Então, é a apresentação dos principais conceitos, receber as atividades, pontuar o aluno, passar para o aluno o feedback, tirar as dúvidas do aluno e sempre agradecer os nossos alunos por esse momento, por essa parceria. Então, só para que a gente resuma aí a composição das notas desse 4º momento presencial. Dentro de fundamentos contábeis financeiros, não há notas de superação, somente avaliação do meu momento presencial, que vale 20 pontos. Dentro de fundamentos de administração de recursos humanos, dentro da UCR 10, só a superação C, que é aquele plano de ação de clima organizacional, que vale 35 pontos, e avaliação do meu momento presencial, que vale 20 pontos. Dentro de fundamentos de operações logísticas, tem o superação C, que é a simulaçãozinha lá do sistema Kanban, que vale 35 pontos, e o meu momento presencial, que vale 20 pontos. Então, essa é a pontuação, e isso é o que vocês devem enviar aí para a Edivânia, para que ela possa fazer os lançamentos e a gente possa fazer os lançamentos o quanto antes. Só vou passar um pouquinho para vocês a respeito dos relatórios, tá? Possivelmente a Edivânia vai estar tirando um pouquinho de dúvidas de vocês em relação a esses registros, vai estar passando um pouco mais de orientação a respeito deles, tá? Mas até então, o registro de frequência, que tem frente e verso, que deve ser preenchido, o registro de notas dos encontros presenciais e a avaliação de reação de educação profissional.
para cada uma das unidades, um registro. Para o CR9, o registro de notas. Para o CR10, o registro de notas. Para o CR11, o registro de notas. Lembrando que o CR9 tem somente a avaliação dos 20 pontos. O CR10, avaliação da superação e avaliação do momento presencial. Da mesma forma, o CR11, avaliação da superação e avaliação do momento presencial. Então, são 3 registros de notas, assim como são 3 registros de frequência, tá? Da mesma forma, para cada unidade curricular. Apesar de ser um único encontro, cada unidade curricular, esse aluno tem que atingir uma média de 60 pontos, né? Então, cada unidade curricular é avaliada de forma diferente. Por esse motivo que nós precisamos de registros realizados de forma separada, tá? E aí, depois vem a avaliação de reação, que cada aluno deve estar preenchendo, tá? Então, a respeito dos registros, possivelmente a Edivânia vai estar passando um pouco mais de orientações para vocês. Esse é um pouco de orientação somente pincelada aí daquilo que a gente já viu nos últimos encontros e daquilo que a gente já vem fazendo, tá? No mais, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, tá? Agradecer aí a parceria de todas as escolas, das coordenações, dos professores, de todos os envolvidos nesse programa, tá? Levem nossos abraços do Núcleo de Educação à Distância, do quanto eles são importantes para o Senai. Eu acho que esse momento aí é um momento mesmo de parceria, para que eles consigam visualizar a importância desse programa para a vida deles, como jovens, né, que agora vão estar entrando no mercado de trabalho, já com um diploma ou já com um certificado do Senai, né, de uma formação, de uma qualificação, e que realmente vocês consigam passar para eles um pouquinho, né, da importância do Senai na vida deles, né, agradecer eles, todo o companheirismo, todo o envolvimento que a gente teve aí nesses 12 meses juntos, e levar nosso abraço, principalmente o meu abraço como tutora, o abraço dos coordenadores aqui do Núcleo de Educação à Distância, que na verdade você, professor, está representando o Senai, né, representando aí as futuras parcerias que realmente a gente vai continuar tendo, que a gente pretende continuar a ter. E no mais é isso, agradecer, dizer que esse é o nosso 4º momento. Porventura, nós gostaríamos, claro, de fazer algo bem mais caprichado, talvez com um lanchinho para os nossos alunos, algo diferente, né? Talvez em algumas unidades isso é muito próprio de acontecer. Eu gostaria que vocês pudessem tirar uma foto com toda a equipe dos Correios, para que a gente possa registrar esses momentos, para que a gente possa registrar esse último momento do aprendiz, tá? Que antes de ir para o momento presencial, a gente possa ligar na unidade, a gente possa dizer para o coordenador que estamos chegando, que esse é nosso último momento, que esse é um momento mais do que especial para a vida, claro, desses aprendizes, tá? Mais uma vez, meu muito obrigada. Meu e-mail está à disposição. Telefone do Paulo de Sá também à disposição, para que vocês possam entrar em contato. Podem entrar em contato através da Edivânia, que a gente vai estar tirando qualquer dúvida, qualquer problema que possa aparecer relacionado a esse encontro, tá? No mais, eu desejo uma boa viagem para todos vocês, que realmente vocês possam ir voltar com a proteção do Senhor, e que a gente possa ir realmente estar fortalecendo cada vez mais essa parceria para os próximos anos, tá? Muito obrigada, um ótimo encontro para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.